Olá, espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25 e vamos hoje dar continuidade no item 282, aonde nós vamos ver questões sobre as evocações. Kardec começa aqui a nos questionar: pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? E nós vamos procurar entender essa questão. Por que Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores? Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos começar com a nossa prece, rogando aos bons espíritos que nos assistam, que traga a cada dia para todos nós desse grupo mais conhecimento sobre nós mesmos. E que diante dessa nossa caminhada, todos os dias da nossa vida, possamos estar sempre com o pensamento ligado no nosso Mestre Maior, nas suas informações, no aprendizado que ele nos deixou. Enfim, o Mestre sendo sempre um farol na nossa vida. E saberemos que vamos estar errando menos. E que os bons espíritos nos assistam sempre. Então, a gente vai entender aqui, né? Quando ele pergunta: será que realmente nós podemos evocar espíritos, mesmo que a gente não seja médiuns? Médiuns todos nós somos, mas tenhamos aí uma capacidade mediúnica para estarmos evocando espíritos? Qualquer um pode evocar espírito? Ou só os médiuns ostensivos? Os espíritos respondem a Kardec que qualquer pessoa pode evocar espírito, que todos podem evocar os espíritos. Mesmo eles não podendo se manifestar quando evocados, materialmente, eles poderão estar ao nosso lado, ao nosso redor, nos escutar. É isso que a espiritualidade responde aqui para o nosso codificador. E veja, o espírito evocado, ele atende sempre ao chamado de quem lhes dirige? Sim ou não? Nem sempre. Existem diversos fatores que poderão impedir essa comunicação. E a gente vai estar vendo alguns deles aqui. Um dos exemplos: a falta de sintonia de quem está evocando aquele espírito. O evocador, ele tem que ter uma sintonia para estar chamando o espírito, para que ele responda. Não é? Então veja, por que isso? A falta de sintonia, o espírito, ele não é nosso empregado, não. Ele poderá vir ou não. Não é? Então, a gente entende aqui que também a comunicação
poderá não ser realizada quando o espírito evocado ele se recusar a comparecer. Por que será que isso poderá acontecer? Porque vai depender também das condições e circunstâncias em que se encontra o espírito no momento da evocação. Mas vejamos que a principal impossibilidade física que impede um espírito evocado de atender é a sua própria vontade. Não nos esqueçamos que, além dele poder escolher nos atender ou não, não é porque ele desencarnou que ele perde a condição que o Criador deu a todos nós, o livre-arbítrio, né? Então, veja, como ele coloca que o estado corporal também poderá ser o impedimento. O estado em que o espírito esteja. Por quê? Caso o espírito ele ainda esteja encarnado, a sua capacidade de se comunicar poderá ser limitada. Não é? Pelo seu estado físico, como também pelas atividades que ele possa estar realizando no momento de ser evocado. Um exemplo, nós estamos aqui agora estudando. Caso alguém evoque o nosso nome, não vai ter condição dessa manifestação existir. Correto? Então, veja, tudo tem aí as suas interferências, vamos dizer desse jeito. Então, como eu já coloquei, que o desencarne, ou seja, a mudança do corpo físico, não tira do espírito aí aquilo que foi dado para ele, que é a lei universal do livre-arbítrio. E na continuação, caso o espírito evocado, ele pertence ainda ao mundo inferior, a Terra, ele não terá permissão dos espíritos superiores de atender os nossos pedidos. Caso a evocação não seja oportuna ou adequada. Ele só terá essa permissão quando esta comunicação for de um objetivo de utilidade geral. Aí ele terá permissão dos espíritos superiores. Caso contrário, não terá. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário que ele tenha atingido o grau de adiantamento desse mundo no qual ele está sendo chamado. Contrário, a comunicação também não vai existir. Outra causa que impede aí a comunicação do espírito poderá ser a sua perturbação. Caso ele esteja num sono profundo ou num estado de torpor, sua capacidade de comunicação poderá ser prejudicada. Todos nós sabemos que no desencarne, nos primeiros momentos, né, a gente passa por esse estado de torpor. E caso nós sejamos evocados, a comunicação poderá não acontecer. Alguns até conseguem, mas dependendo do nosso estado em que nós estivermos, a comunicação poderá estar aí prejudicada, se a gente não estiver bem, né?
Então, a gente vê que os espíritos em missão ou expiação, eles possuem já as ideias necessárias para responder a uma evocação. Especialmente se esta evocação estiver relacionada ao seu campo de atuação e aprendizado. Então, aí eles estarão aptos para que isso aconteça. Por quê? Eles terão a clareza e a profundidade das respostas desses espíritos missionários. Vai depender do grau de adiantamento moral e intelectual, bem como a natureza da pergunta que lhes for feita. Caso essa pergunta seja pertinente à sua área de atuação. Então, vejamos que tudo vai depender da clareza também, como o evocador faça a pergunta, não é? A esses espíritos. E quando a pergunta feita a eles está no seu campo de conhecimento ou experiência, as respostas são mais claras e significativas, como todos nós que aqui estamos encarnados. Se você vai me fazer um questionamento sobre, digamos, sobre contabilidade, que é uma área que eu já possuo algum conhecimento, claro que eu vou te responder com clareza. Agora, se você vai me fazer uma pergunta de medicina, eu posso até ter algum conhecimento, mas não vai ser específica, completa a resposta que eu vou te dar. Correto? Então, vamos ver aí que, principalmente quando for perguntado àquele espírito sobre a sua vida pessoal, né? Sobre as questões, ou sobre as questões morais, eles poderão ser mais eficazes do que quando são feitas aí perguntas sobre assuntos que estão além do seu conhecimento. Então, outra causa que a permissão de se comunicar poderá ser recusada a um espírito, como sendo um processo de aprendizado e expiação, tanto para o espírito quanto para o médium. Então, veja só, também nesse caso, o espírito poderá não ter permissão de estar respondendo, caso a pergunta, a resposta que ele terá que dar, seja um processo de aprendizado para os dois, né? Um processo de expiação ou aprendizado, tanto para o espírito quanto para o médium. Então, talvez a pessoa queira estar sabendo de alguma coisa que aí os espíritos superiores não acham conveniente que seja dada aí a resposta. Aí eles não dão permissão. Então, outros ainda poderão também não ter permissão para se comunicar por causa das suas intenções. Caso essas intenções sejam negativas ou se estiverem em um estado evolutivo que não permita se manifestar de uma forma construtiva. Também não será permitido que essa comunicação aconteça. E mesmo que os espíritos sendo evocados de diversos pontos do universo, a sua capacidade de ouvir está ligada à sua natureza espiritual. Eles podem entrar em qualquer lugar do universo,
vai depender da natureza, da sintonia vibratória, né? Que vai dar a eles a permissão de transcender as barreiras físicas. Interessante, não é? Então ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer mundo. Tudo vai depender para que essa comunicação aconteça, a sua capacidade de ouvir. Então vejamos que nós ainda não podemos compreender um modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Ainda não. Quando o espírito ele é evocado, por mais distante que ele esteja, ele vai receber o impacto do nosso pensamento. Ou do pensamento de quem está o evocando. Como se fosse uma comoção elétrica. Ele irá chamar a sua atenção para um lado da onde vem o pensamento que é dirigido a ele. Então, nós poderemos dizer que o espírito, ele ouve o pensamento como nós aqui, encarnados, escutamos a voz. O fluido universal é o veículo do pensamento como o som. Mas com uma diferença, né? De que o som não pode se fazer ouvir senão por um raio limitado. Agora, o pensamento atinge o infinito. Então, a gente sabe, aprendendo com a doutrina espírita, que o espírito no espaço é como um viajante em meio a uma vasta planície e que, de repente, ouvindo pronunciar o seu nome, ele se dirige para o lado da onde vem o chamado. Então, a gente vê aqui que o espírito, mesmo em planos superiores, ele pode ser afetado pela comunicação mental e sentir-se atraído para onde o seu nome ou o pensamento que for dirigido a ele. Então, quando como ele disse, viajante na planície, quando ele fala, né, que o espírito é um viajante na planície, ele está se referindo a um viajante em um ambiente vasto, aberto, onde o som pode viajar livremente e ser facilmente percebido de longe. Então, nós entendemos aqui que o espírito, mesmo distante, sente o impacto do pensamento que lhe é direcionado, como uma atração mental, que vai demonstrar a capacidade de comunicação e ligação entre os espíritos, mesmo em diferentes planos da existência. Então, o pensamento ele age como uma força que conecta e direciona a atenção do espírito. Essa também é uma recomendação, né? Para todos nós encarnados, de nos vigiar. Vigiar o nosso pensar. Vigiar o nosso sentir. Porque nós estamos aí nos conectando com esses espíritos. Porque aqui nós estamos falando da evocação. Mas no momento que eu sou invigilante,
com o meu sentir e o meu pensar, eu posso não evocar, mas invocar um espírito, dependendo da sintonia que eu estiver emanando, seja ela boa ou má. Por isso o cuidado que eu tenho de prestar mais atenção em mim, me conhecer um pouco mais, procurar vigiar o meu sentir. O que eu estou colocando para fora nesse fluido universal. Eu espero que eu possa ter colaborado. Nós vamos ficar aqui até o item 5, né? Na próxima aula, outros companheiros vão dar continuidade. E caso tenha alguma dúvida, nós vamos estar lá presente no WhatsApp para estarmos aprendendo juntos sobre esse tema importantíssimo, que são as questões sobre as evocações. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Até lá.